bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o nosso programa hoje. Eu quero agradecer você por incluir este ministério em sua mordomia. Obrigado por suas orações, pelo seu cuidado para conosco. Obrigado por sua contribuição. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre os nomes de Deus. Vamos ver outro nome composto de Deus. Antes, porém, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pois é um privilégio ministrar e estudar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, por este estudo, e que hoje esta mensagem possa alcançar corações, abençoar vidas. Nós oramos por aqueles que estão nos hospitais, estão sofrendo com doenças, os jovens, os idosos, onde estiverem, Senhor, que neste momento o Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas. Nós te agradecemos pela vida de cada uma delas. Obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Oramos assim, em o nome precioso de Jesus. Amém. Hoje vamos nos voltar para o segundo nome de Deus. Em hebraico ele é El Elyon. E-L-I-O-N. Dois nomes. El, evidente que é Deus. Este nome é parte de Elohim, o forte, o fiel. E Elyon. Bem, vamos ver esse nome e ver o que podemos encontrar na Bíblia. Pegue a sua Bíblia e a mantenha aberta em mãos. Este nome é o Elyon, que é traduzido por o Altíssimo Deus. Agora, em sua leitura da Bíblia, você verá a seguinte frase em algumas passagens. O Altíssimo Deus. Lembre-se de que quando lemos o Deus Altíssimo, você deve parar. Isso mesmo. Pegue as suas notas, caso tenha o hábito de marcar a margem de sua Bíblia. É bom ter a sua Bíblia marcada, assim, quando você ler a sua Bíblia e encontrar estes nomes com suas próprias anotações e o significado de cada um deles nas páginas de sua Bíblia, você vai se recordar do que aprendeu. O verdadeiro nome El Elyon quer dizer o possuidor dos céus e da terra. Vamos olhar onde este nome aparece pela primeira vez. Já vimos em estudos anteriores que a nossa primeira menção, que frequentemente surge, a primeira aparição, é uma ajuda para que o estudante possa discernir o sentido do termo nas Escrituras. Pegue a sua concordância e trace a primeira aparição para este nome. Bem, onde o Altíssimo Deus aparece? Eu creio que seja em Gênesis, capítulo 14. Dessa forma, se você abrir em Gênesis 14, você vai começar a ler no verso 17. Acompanhe. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, sublinhe em sua Bíblia, Gênesis 14, Deus Altíssimo. Pelo que eu entendo, esta é a primeira vez que este nome aparece na Bíblia. Vamos a partir do verso 19. E abençoou-o, e disse, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bem, aqui no verso 19 você tem o sentido deste nome. Lembre-se, o nome em hebraico é o Elyon, é traduzido por o Deus Altíssimo. E o que significa? Significa que Deus é possuidor dos céus e da terra. Agora veja o verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O Altíssimo possuidor dos céus e da terra. Dessa forma podemos ver a primeira aparição deste nome. Você realmente agora tem o verdadeiro sentido do nome. Veja que El Elyon é Deus, que é soberano, criador e dono dos mundos celestial e terrestre. Ele está acima de tudo e de todos, onipotente e supremo. O termo hebraico Elyon, ou Altíssimo,
é às vezes aplicado aos homens e às coisas materiais deste mundo. Assim, não está confinado ao sagrado uso em conexão com Deus. A palavra é traduzida de muitas maneiras na versão Almeida, e aqui temos uma observação muito interessante em Gênesis 40, verso 17. E no sexto mais alto. A posição de Israel em relação a outras nações é descrita como acima de todas as nações, acima de todas elas, o Altíssimo. Na descrição de Ezequiel do templo, ele fala da maior câmara. Ezequiel, capítulo 41, verso 7. E esta palavra, o maior de todos em hebraico, é Elion. Assim você poderá ver seu uso descritivo na Bíblia e sempre distinguirá entre o objeto descrito como de mais alta relação com outros objetos, como o maior portão em 2 Reis 15:35, ou a piscina superior em 2 Reis 18:17, ou o curso d'água em 1 de Crônicas 32:30. Assim, o portão superior era maior que os outros portões, a piscina superior era maior que as outras piscinas, e o curso d'água seria maior que os outros. Agora você pode ver o sentido deste nome como sendo aplicado a Deus. E nosso estudo tem a ver com o nome Elion, assim como usado na referência a Deus. Assim, Elion é o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele é superior em toda a criação, seja animado ou inanimado, seja visível ou invisível, humano ou não. Ele é o mais alto de todos, está acima de tudo e de todos. E não há ninguém acima dele. Em nosso estudo do nome Elohim, aprendemos que ele é forte. Elion é o superlativo, que significa o mais forte. Assim, o nome El Elyon, ou o Altíssimo Deus, temos a ideia do mais forte de todos. Ninguém pode se comparar ao nosso grande Deus ou às suas posses. Ele é possuidor dos céus e da terra. Veja que o Altíssimo Deus é quem possui os céus e Elohim também foi quem criou os céus e a terra. Assim, eles são seus por direito de criação. A primeira menção do Altíssimo foi quando Melquisedeque, rei de Salém, fez a Abraão. E isto depois de Abraão salvar 318 fazendeiros a quem ele havia instruído para lutarem na noite em que eles lutaram contra um exército dos reis inimigos, onde seu sobrinho Ló estava cativo. Abraão derrotou-os e depois liberou os cativos, trazendo de volta com ele algum tesouro. Você encontrará esta história no 14º capítulo de Gênesis. Mas antes que qualquer disposição fosse feita, Deus viu que um de seus servos escolhidos estava pronto para testemunhar de Abraão. Melquisedeque foi chamado de o sacerdote do Deus Altíssimo. Sua saudação a Abraão, depois da grande vitória, foi simples e bem curta. Ele não saudou Abraão, nem disse que grande exército ele tinha. Ele não disse que grande líder ele era, ou que grande guerreiro era ele. Ele simplesmente disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Agora, por causa dessa simples saudação, deste ministro de Deus, e como ministro de Deus que ele era, se apresentou a Abraão com uma característica da natureza de Deus que Abraão jamais tinha conhecido antes. Ele estava lembrando a Abraão que El Elyon, o Altíssimo Deus, o que é forte, tinha vencido a batalha por ele, e os despojos pertenciam a El Elyon. Ele era o possuidor dos céus e da terra. Quando Abraão conquistou aqueles reis e voltou vitorioso, ele não apenas venceu o exército inimigo, mas trouxe de volta os despojos. Agora o mensageiro de Deus, que era Melquisedeque, disse a Abraão, espere um minuto, não foi você quem venceu a luta na sua própria força. Você venceu na força de El Elyon, o possuidor dos céus e da terra. Não há ninguém que seja maior que ele em poder e posses. E Abraão agarrou-se a essa grande verdade, da grande revelação da natureza de Deus, aprendendo bem o que isso queria dizer. Suplantado por um sentido de grandeza do Altíssimo Deus, ele deu a Melquisedeque os dízimos de tudo o que ele havia trazido da grande conquista. Veja que ele entendeu que El Elyon era o possuidor de tudo isso. Agora faça em sua Bíblia uma nota em Gênesis 14:19 e em Gênesis 14:22. O Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Você conhece a Deus hoje? Bom, você dirá, eu conheço. Bem, mas me deixe perguntar uma coisa a você. Você conhece a Ele como possuidor dos céus e da terra? E isto inclui as pequenas posses, tudo o que você é e o que você tem. Meu amado, se El Elyon significa algo para você, então ele deveria significar o Altíssimo Deus que possui os céus e a terra, e o que você tem
pertence a ele. Imediatamente o homem do mundo reage a esse tipo de ensino de forma desfavorável. O rei de Sodoma sentiu que Abraão daria a Deus seu espólio e sugeriu dividir com ele o despojo. Sem dúvida, esta foi uma grande tentação para Abraão, mas ele havia conhecido o Deus Altíssimo. Ele tinha conhecido El Elyon, o possuidor dos céus e da terra, e esta nova visão de Deus havia ficado em seu coração. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Eu sempre senti que Abraão seguiu para casa um pouco apreensivo. Possivelmente ele se perguntava o que o futuro reservava com relação aos bens materiais. Mas El Elyon, o possuidor dos céus e da terra, iria mostrar a ele que nenhum filho obediente jamais será um perdedor, pois isso é o que lemos no próximo verso. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15:1. Saiba que o elemento temporal aqui é de vital importância. Deus jamais diz a um homem para não temer, a não ser que aquela pessoa tenha medo. Cada não tema na Bíblia está dirigido a alguém cheio de medo de alguma coisa, alguém amedrontado por causa de algo. Deus jamais disse não temas se não houvesse necessidade disso. Fico aqui pensando se Abraão não se arrependeu de levar aqueles despojos para Sara. Certamente que o rei de Sodoma cria que Abraão seria um tolo, mas, meu querido amigo, El Elyon, o Altíssimo Deus, não deve nada a ninguém. Ele que é possuidor dos céus e da terra diz: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu gosto da aparição desta frase em Gênesis 15, seguindo logo depois para o capítulo 14, e para mim, um dos mais significantes versos da Bíblia. Agora, a próxima vez em que ele aparece nas Escrituras está em conexão com Balaão, no livro de Números, capítulo 24. Balaão testificou que fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. Números 24:16. Mas a vida de Balaão foi uma tragédia para um homem que conhecia a El Elyon, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, mas fracassou em prestar atenção neste conhecimento. Saiba que às vezes, amados, temos um conhecimento intelectual, acadêmico de Deus e de certas passagens da Bíblia, mas não um conhecimento experiencial. Assim como Balaão, temos isso em nossa cabeça, mas jamais em nosso coração. Sem desejar conhecer a Deus, Balaão pecou quando se prostituiu pela ganância. Ele aceitou o ouro de Balaque, que Pedro chama de o salário da injustiça, em 2 Pedro 2,15. Judas diz que a cobiça foi a causa da queda de Balaão. Judas, verso 11. É triste quando uma pessoa sabe que o Deus Altíssimo possui todas as coisas e ainda assim se submete ao pecado, mundanismo, meios da carne para adquirir algum dinheiro ou alguns poucos itens dos bens deste mundo. Fico me perguntando se há muita gente assim hoje. Vai à igreja, carrega a Bíblia, canta os hinos, dá as ofertas, sentem que cumprem suas obrigações religiosas, sabem quem é Deus, ainda assim, saem na segunda-feira, começam o seu trabalho na semana, submetendo-se a meios de ganhar dinheiro fácil, colocando pressão sobre as pessoas, sendo coniventes, enganando e mentindo para acumular os bens deste mundo. Como é triste quando um homem conhece o Deus Altíssimo e que possui tudo e ainda assim não se submete a Deus, mas à carne, e por meios mundanos acumula neste mundo. A última vez que este nome aparece nos escritos de Moisés, ele dá uma ênfase maior neste significado. Moisés enfatizou este sentido. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 32, ouça isso. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Ao ler a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 32, leia o verso 17. Isso, pare e leia. Marque aí na margem da sua Bíblia. El Elyon, o possuidor dos céus e da terra. Viu como este nome se encaixa no contexto das Escrituras? Assim, os nomes de Deus são perfeitamente bem colocados nas Escrituras.
Eles estão onde deveriam estar. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, quem deveria dividir as suas nações em sua herança? Porque o Altíssimo possuidor do céu e da terra. Somente ele tem esse direito. Quem tem o direito de estabelecer os limites do povo de acordo com o número deles? Porque ele é o possuidor dos céus e da terra. Este pedacinho de terra que eu e você temos, na verdade, não é nosso. Ele pertence a El Elyon. O Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra. Quando olharmos aquele pedacinho de chão em cima do qual sua casa está erguida, ele não é seu. Você e eu somos guardiões, somos zeladores e mordomos. El Elyon, o Altíssimo Deus, ele sim, é possuidor dos céus e da terra. Tudo é dele, e a ele pertence tudo. Além de tudo, ele é possuidor dos céus e da terra, e somente ele tem a autoridade de dividir entre as nações sua herança. Foi a providência de Deus que fez com que as nações existissem, atendendo às suas necessidades. Você sabia que quando olhamos do ponto de vista de Deus, somos forçados a entender que do Senhor é a terra e a sua plenitude? Essa é uma afirmação maravilhosa. Ela é encontrada inúmeras vezes na Bíblia. Êxodo capítulo 19, verso 5, Salmo 24, 1, 2 vezes em 1 Coríntios 10, versos 26 e 28, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu estava num restaurante com minha esposa certa vez, e havia um cartão de oração e uma palavra de graça oferecida na hora da refeição, e nele estava escrito o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude. De fato, havia 3 orações, um para os gentios protestantes, outro para os gentios católicos e uma para os judeus. Essa era a oração dos judeus: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tirado, obviamente, do Velho Testamento. Assim, entre as muitas aparições deste nome nos Salmos, uma delas se destaca, ao se estabelecer o seu sentido. Vamos ler este Salmo. Salmo 83, verso 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O que este Salmo nos diz no verso 18? Ele nos diz que temos que reconhecer não apenas a posse divina da terra, mas a autoridade divina na terra. Deus, e somente Deus, cujo nome é Jeová, ele é o Altíssimo, o mais forte sobre toda a terra. Ele possui a terra. Talvez uma das melhores ilustrações do uso deste nome apareça no livro de Daniel. Encontramos a Deus com o nome de El Elyon mais vezes em Daniel que em qualquer outro livro da Bíblia. Quero sugerir que você leia os 12 capítulos de Daniel. Todas as vezes que encontramos este termo, o Deus Altíssimo, sublinhe e faça uma anotação em sua Bíblia. Escreva possuidor dos céus e da terra, pois é no livro de Daniel onde encontramos este nome com mais frequência. Daniel escreveu este livro da profecia enquanto estava cativo na Babilônia. Em 606 a.C., Nabucodonosor cercou a Jerusalém e, quando ele tomou cativos muitos prisioneiros, fez sua primeira deportação para a Babilônia. Agora Daniel estava entre eles. Todos os membros do povo estavam cativos. A terra estava desolada, a cidade em ruínas e o templo de Deus completamente destruído. Deve ter sido um grande conforto para Daniel conhecer a El Elyon nestas condições, pois ele, você sabe muito bem, é o possuidor dos céus e da terra e pode restaurar a terra ao seu povo, àqueles que ele escolhe para isso. Veja só, a terra estava sob controle dos babilônios e parecia como se eles não fossem embora nunca. Mas veja, os babilônios não eram os donos da terra, eles apenas roubaram de Israel. Deus era o dono, El Elyon, o Altíssimo Deus, era o verdadeiro dono da terra que seria conquistada pelos babilônios. Agora, o propósito principal do livro de Daniel não era para conforto de Daniel. Ao invés disso, era para os reis gentios da terra, que eles pertenciam ao Deus Altíssimo, o Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra. Quando Nabucodonosor saqueou e pilhou a cidade santa, ele levou os tesouros e os vasos sagrados do templo de Deus e colocou-os na casa de seus deuses, de acordo com Daniel 1, verso 2. Uma guerra entre as nações daquele tempo era, na verdade, uma guerra entre os deuses daquelas nações. Veja que nas mentes dos babilônios, os deuses da Babilônia haviam derrotado o Deus de Israel. Eles estavam dizendo, nossos deuses são maiores que o seu Deus, e para eles a prova de tudo repousa no fato de que eles possuíam a terra e os vasos sagrados levados do templo de Deus.
Mas você sabe, uma série de eventos começaram a provar que El Elyon, o Deus Altíssimo de Israel, é o possuidor dos céus e da terra. Depois, o primeiro desses eventos foi o sonho de Nabucodonosor. A interpretação de Daniel apresentou ao rei o fato de que o Deus dos céus havia dado a ele o seu reino. Ele disse: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Senhor do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Daniel 2, versos 37 e 38. Esta foi a primeira indicação para Nabucodonosor que o Deus de Israel era El Elyon, o Deus Altíssimo. Nabucodonosor parecia ter aceitado a ideia e promoveu Daniel com base na afirmação de Daniel, capítulo 2, versos 46 a 48. Mas quando chegamos no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro puro. Vemos que, à luz da frase de Daniel, tu és cabeça de ouro, quando interpretou o sonho do capítulo 2, verso 38, parece que Nabucodonosor estava determinado que seu reino seria um reino eterno, que Babilônia não seria entregue a nenhum outro reino. Em substância, ele estava dizendo para si mesmo: vou consertar esse Deus de Daniel. E Deus respondeu ao seu desafio com a preservação milagrosa dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Você já pensou nisso? Os 3 prisioneiros libertos pelo rei. E como ele fez isso? Uma coisa muito interessante. E você descobrirá esta história no livro de Daniel, capítulo 3, verso 26. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. E deveriam ser consumidos pelo fogo, pois o forno foi aquecido 7 vezes mais que o normal. E o rei olhou para a fornalha ardente e viu aqueles 3 jovens hebreus andando normalmente em meio ao fogo. Nem mesmo o cheiro de cabelo queimado foi sentido. E ele disse: estes homens não são meus prisioneiros, são prisioneiros de El Elyon. São prisioneiros do Deus Altíssimo. O Deus de Daniel deve ser o Altíssimo. Ele deve ser alguém especial, ele deve ser alguém muito grande. O reconhecimento de Nabucodonosor não durou muito tempo. El Elyon não durou muito tempo na mente dele. Mas, por um momento, somente por um momento, ele disse a verdade, mas não era o que ele tinha em sua mente. Em seu coração, ele se recusou a se submeter ao Deus de Daniel. Seu segundo sonho tinha a ver com uma grande árvore, predizendo sua insanidade. Você se lembra dessa história, não lembra? Na interpretação de Daniel deste sonho, ele menciona El Elyon não menos que 4 vezes. Veja que o livro de Daniel, todas as vezes que encontramos o Altíssimo ou o Altíssimo Deus, apenas escreve aí em sua Bíblia: El Elyon, possuidor dos céus e da terra. Nabucodonosor tornou-se um maníaco até que ele entendesse que o Deus Altíssimo estava em seu trono e que seu reino dependia dele. Agora Daniel capítulo 5 é a conclusão da narrativa que relata a Babilônia. Belsazar blasfemou do Deus Altíssimo, bebendo nos vasos sagrados que seu pai havia trazido do templo em Jerusalém. E durante a bebedeira, uma mão apareceu na parede daquela noite. El Elyon, o Deus Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, tomou o reino da Babilônia e o entregou a Dario, o Medo. Esta era a resposta de Deus ao desafio de Belsazar. Mas o rei bêbado não morreu sem conhecer uma testemunha. O fiel Daniel fielmente disse a ele do Deus Altíssimo. Querido amigo, os monarcas da terra aprenderam que o Deus Altíssimo governa os céus e a terra. Satanás aprendeu isso e ainda inspira isso a homens sem Deus, desafiando e destronando a Deus. Quando o homem governa o mundo, está sob ordens diretas do Altíssimo Deus, e este não é ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem é El Elyon hoje? Você sabia que o Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra? O que você tem, o seu dinheiro, a sua propriedade, o ouro, a prata, as suas meias, os seus vestimentos, os seus móveis, nada disso é seu? Você é apenas um guardião, um zelador, um mordomo. Tudo isso pertence ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Coloque-se a seus pés totalmente. Submeta-se a Ele. Receba ordens dele. Você jamais cometerá o erro de não ter o Salvador. O Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento é o Altíssimo Deus do Velho Testamento. Creia em Cristo Jesus e serás salvo tu e tua casa. Bem, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, na mesma estação, para mais um estudo sobre os nomes de Deus. Até lá, e continue a olhar para cima. Que Deus o abençoe.
Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.